Soldados ucranianos estão a 15 quilômetros da usina nuclear, e Ucrânia controla 74 cidades e aldeias no Oblast de Kursk. Veja o resumo do 8º dia da incursão em solo russo. No 8º dia da incursão ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky compartilhou, nesta terça-feira, 13 de agosto, uma importante atualização por meio de suas redes sociais. Ele apresentou uma videoconferência com seu comandante-em-chefe, Oleksandr Syrskyi, onde destacou a evolução das operações militares na região de Kursk, um dos principais focos das ações militares ucranianas no momento. Em sua declaração, Zelensky ressaltou a importância do contato constante com Syrskyi, o que lhe permite estar sempre atualizado sobre a situação na linha de frente e as operações que estão em andamento em Kursk. Zelensky afirmou: apesar das batalhas duras e intensas, nossas forças armadas continuam a avançar na região de Kursk, e o fundo de câmbio do nosso estado está crescendo. Ele se referiu às conquistas territoriais como um reflexo da eficácia das operações ucranianas. Até o momento, 74 comunidades estão sob controle ucraniano, onde estão sendo realizadas inspeções rigorosas e medidas de estabilização para assegurar o domínio ucraniano na região. Zelensky também mencionou o desenvolvimento contínuo de soluções humanitárias para os territórios recém-conquistados, destacando que isso é fundamental para garantir o bem-estar da população civil afetada pelas operações militares. Ele expressou sua profunda gratidão aos soldados ucranianos pelo seu serviço heróico e anunciou que os preparativos para os próximos passos estão em curso. Também nesta terça-feira, começou a circular nas redes sociais um vídeo que chamou a atenção de muitos. Nele, um soldado ucraniano aparece em uma localização notável, a cidade russa de Elgov, localizada na região de Kursk, a quase 50 quilômetros da fronteira ucraniana e a apenas 15 quilômetros de uma instalação de alta importância estratégica, a usina nuclear russa de Kursk. A presença desse soldado ucraniano em território russo, tão próximo a uma instalação tão sensível, indica que as forças ucranianas estão avançando muito mais do que se pensava anteriormente. Durante o vídeo, o soldado faz um pedido curioso. Ele pede que não contem à sua mãe que ele havia prometido não se afastar muito. Apesar das repetidas declarações do Kremlin, afirmando que o avanço ucraniano em Kursk foi contido, há informações contraditórias que sugerem o contrário. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, com base em uma análise cuidadosa de vídeos e relatos de fontes locais russas, informou que, até o dia anterior, as forças ucranianas continuavam avançando pelo interior da região de Kursk, demonstrando a persistência e determinação das tropas ucranianas em alcançar seus objetivos militares. Em outro vídeo que circulou amplamente, o deputado ucraniano Roman Kostenko aparece explicando aos seus colegas parlamentares que, devido às circunstâncias atuais, não estará disponível para participar de votações no futuro próximo. Isso porque ele decidiu se juntar à incursão ucraniana na Rússia, mais precisamente na região de Kursk. Essa decisão de Kostenko reflete o compromisso dos líderes ucranianos em se envolver diretamente nas operações militares, mostrando solidariedade e liderança ao lado de suas tropas. Zelensky, por sua vez, continua pressionando os aliados ocidentais, especialmente o Reino Unido e os Estados Unidos, para que autorizem a Ucrânia a realizar ataques mais profundos dentro do território russo, utilizando armas fornecidas por esses países. Em particular, ele reiterou seu pedido para que as forças armadas ucranianas possam usar mísseis de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia, especialmente na região de Kursk. Zelensky mencionou que instruiu autoridades de defesa e diplomatas ucranianos a elaborarem uma lista detalhada de ações necessárias para obter a permissão de seus parceiros internacionais para o uso dessas armas. Até o momento, o governo do Reino Unido não concedeu à Ucrânia a permissão para usar os mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow na incursão em Kursk. De acordo com uma reportagem do The Telegraph publicada nesta terça-feira, 13 de agosto, uma fonte não revelada do governo britânico confirmou que essa autorização ainda não foi dada. No mês passado, durante uma visita ao Reino Unido, Zelensky teve uma conversa direta com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer,
onde pediu a suspensão das restrições ao uso dessas munições, que têm um alcance de aproximadamente 250 quilômetros. A Ucrânia argumenta que esses mísseis são essenciais para atingir campos de aviação e centros logísticos localizados bem atrás das linhas de frente, que Moscou utiliza para reforçar suas posições na região de Kursk. Hamish de Breton Gordon, um ex-comandante de tanques britânicos, acrescentou que os mísseis Storm Shadow seriam capazes de atingir terminais ferroviários e estradas principais que conduzem a Kursk, além de qualquer campo de aviação em um raio de 160 quilômetros. Kiev também fez uma solicitação semelhante a Washington, pedindo permissão para usar seus mísseis ataque-MS de longo alcance durante a operação ofensiva em Kursk. No entanto, até o presente momento, os Estados Unidos também não concederam essa autorização. Em uma transmissão ao vivo anterior, o governador da região russa de Kursk havia fornecido informações alarmantes sobre o avanço das tropas ucranianas em território russo. Ele destacou que 28 localidades, incluindo pequenas aldeias e cidades, já estavam sob o controle das forças ucranianas, e que os inimigos haviam penetrado até 12 quilômetros no interior da Rússia. Durante essa transmissão, o ambiente ficou tenso quando o presidente Vladimir Putin, visivelmente irritado, interrompeu o governador e ordenou que ele não revelasse números exatos. Putin afirmou que se tratava de um assunto militar, sensível, que não deveria ser discutido publicamente naquele momento. A gravidade da situação em Kursk é evidenciada pela evacuação de 121 mil cidadãos russos das áreas ameaçadas, conforme relatado por diversas agências estatais russas. Essas evacuações em grande escala refletem a seriedade da incursão ucraniana, que, de acordo com o general Oleksandr Syrskyi, já resultou na ocupação de cerca de 1.000 km² de território russo na região de Kursk. É essencial lembrar que, em tempos de guerra, os lados em conflito frequentemente apresentam versões diferentes dos mesmos acontecimentos. As autoridades russas têm insistido, desde o início da incursão ucraniana, que conseguiram repelir o ataque. No entanto, os eventos em campo sugerem uma realidade diferente. No segundo dia da incursão, durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Putin classificou a incursão ucraniana no Oblast de Kursk como uma provocação, embora as ações ucranianas continuem a desafiar essa narrativa. Ainda não está claro até onde a Ucrânia pretende avançar em território russo ou qual será o resultado final dessa incursão, mas é evidente que essa operação pegou o Kremlin de surpresa. A última vez que o território russo foi invadido foi durante a Segunda Guerra Mundial, e essa nova incursão ucraniana reforça a tese de que o objetivo principal é aliviar a pressão nas frentes de batalha ucranianas e desmoralizar a Rússia, que, apesar de invadir outro país, agora enfrenta dificuldades para defender seu próprio território, e uma outra coisa é certa, essa invasão deixou Putin em uma situação interna muito difícil. Nesta terça-feira, 13 de agosto, as forças russas lançaram uma série de contra-ataques em resposta às ações ucranianas. Utilizando mísseis, drones e ataques aéreos, a Rússia tentou interromper o avanço ucraniano após o que foi descrito como o maior ataque ao território russo desde o início do conflito. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 38 drones de ataque e 2 mísseis balísticos Iskander durante a noite. Destes, 30 drones foram destruídos em 8 regiões ucranianas. No entanto, não ficou claro o destino das armas que não foram abatidas. Em meio a esses eventos, a Agência de Direitos Humanos da ONU expressou preocupação com o impacto que os recentes desenvolvimentos têm acontecido. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.